Meu novo marido sempre tentou se aproximar do meu filho e construir um relacionamento com ele, mas meu filho sempre permaneceu distante. Mesmo assim, ele nunca desistiu e continuou tentando. Até que tudo parecia finalmente estar dando certo quando meu marido prometeu que daria um carro de presente pelos 18 anos dele. E os dois passaram meses falando sobre acessórios, peças e fazendo planos juntos. Achei que eles finalmente estavam criando um vínculo. Só que tudo começou a dar errado quando meu marido decidiu fazer uma pegadinha, e na frente de toda a família, entregou apenas um carrinho de brinquedo para ver a reação dele. Meu filho se sentiu humilhado, foi embora da própria festa e nunca mais voltou. Agora ele cortou completamente o contato comigo, todos dizem que escolhi o lado errado, e meu marido afirma que não vai mais correr atrás dele. Eu, mulher de 46 anos, sou casada com meu marido, Rick, de 52 anos, há pouco mais de 4 anos. Rick entrou na minha vida depois que passei anos criando meu filho, Andrew, de 18 anos, sozinha, após um divórcio muito conturbado com o pai dele. Rick perdeu a própria família em um acidente trágico antes de nos conhecermos, e acho que isso mudou algo dentro dele. Ele desenvolveu um humor bem sombrio e sarcástico que nem todo mundo entende, mas é a forma que encontrou para lidar com a dor. Sempre admirei isso nele, a capacidade de continuar rindo depois de tudo que passou. Andrew nunca criou um vínculo de verdade com Rick. Ele o tolerava, claro, mas eu sempre sentia aquela barreira entre os dois. Nunca houve desrespeito aberto, apenas distância. Acho que boa parte disso era a típica resistência de um adolescente. Rick tentou de tudo. Ajudava nas tarefas da escola, levava Andrew ao médico e até o ensinou a dirigir. Mesmo assim, Andrew sempre o tratou como um hóspede temporário da casa, nunca como um verdadeiro pai. Quando Andrew tinha 17 anos, Rick disse que compraria um carro para ele no aniversário de 18 anos. E não foi um comentário solto. Ele repetiu isso várias vezes. Sei que muita gente vai pensar, essa é uma promessa enorme. Mas Rick foi bem claro, se Andrew mantivesse as notas boas e se comportasse, ele compraria um carro para ele. Rick chegou a pedir que Andrew pesquisasse anúncios na internet. Durante meses, Andrew enviou links de modelos que gostava. Rick perguntava qual cor ele queria, quais acessórios preferia. Os dois passavam horas olhando rodas esportivas, bancos de couro e sistemas de som personalizados. Rick brincava dizendo que aquele seria seu segundo carro de projeto e Andrew acreditou. E por que não acreditaria? Confesso que eu também fiquei animada. Achei que era um gesto enorme. Andrew era, na maior parte do tempo, um bom garoto. Falava demais às vezes, era um pouco preguiçoso em casa, mas nada de grave. E Rick parecia realmente feliz em fazer aquilo por ele. Disse até que tinha aberto uma conta poupança separada para guardar o dinheiro. Nunca pedi para ver. Eu confiava nele. Mas cerca de 2 semanas antes do aniversário de Andrew, Rick veio falar comigo e disse: "Tive uma ideia melhor." Perguntei o que ele queria dizer, e ele sorriu. "Sabe como o Andrew está tratando esse carro como se fosse a segunda vinda de Cristo? Acho que ele precisa de uma pequena dose de realidade." Revirei os olhos e ri. "O que você está planejando?" Rick respondeu que compraria um carrinho de brinquedo e o embrulharia para presente. Seria uma pegadinha. Disse que ainda compraria um carro de verdade, mas talvez não no dia da festa. Talvez entregasse no dia seguinte, só para ver como Andrew reagiria. Eu disse que aquilo era cruel. Ele respondeu: "É só uma brincadeira. Daqui a 1 ano ele vai rir disso." Não insisti. Talvez devesse ter insistido, mas parte de mim entendia o jeito dele. Rick não era uma pessoa maldosa. Só gostava de provocar os outros, como costumava dizer. Chegou o dia da festa. Fizemos tudo no quintal de casa. Vieram amigos, alguns colegas de trabalho do Rick, alguns amigos do Andrew da escola e até a ex-namorada dele apareceu. Havia música, churrasco e balões. Rick fez um pequeno discurso dizendo quanto tinha orgulho de Andrew, como ele havia se tornado um homem e como estava feliz por fazer parte da vida dele. Depois entregou uma pequena caixa embrulhada para presente. Eu sabia exatamente o que havia dentro. Um carrinho esportivo da Matchbox vermelho brilhante que provavelmente custou uns $50. Andrew olhou para a caixa confuso, mas esperançoso. Rasgou o papel de presente enquanto todos observavam. Dentro estava o carrinho de brinquedo sobre um ninho de papel de seda. Andrew ficou encarando o presente por alguns segundos. Rick sorriu e disse: "Aí está o seu carro, campeão. Totalmente quitado, zero emissão de poluentes e nem precisa de gasolina." Algumas pessoas riram sem graça. Um dos convidados deu uma gargalhada alta e bateu nas costas de Rick. Andrew não riu. Seu rosto ficou completamente vermelho. Ele perguntou: "Você está falando sério?" Rick continuou sorrindo. "Peguei você, não foi?" Andrew olhou ao redor. Os amigos dele estavam em silêncio absoluto. A ex-namorada estava de braços cruzados. Então ele se virou para mim e perguntou: "Então não tem carro nenhum?" Era só isso? Eu não respondi. Sinceramente, congelei. Nunca imaginei que aquilo fosse terminar tão mal. Ele saiu do quintal, passou pelos convidados, entrou em casa e bateu a porta com força. A festa terminou de forma extremamente constrangedora. Alguns convidados tentaram aliviar o clima dizendo que Andrew provavelmente só estava envergonhado, mas as pessoas começaram a ir embora. Em menos de 20 minutos, estávamos sozinhos. Rick já não parecia tão satisfeito. Ele realmente parecia magoado. Disse: "Eu só estava tentando brincar com ele." "É tão errado assim provocar um pouco o garoto?" Respondi: "Talvez você tenha ido longe demais."
Mas Rick insistiu que Andrew havia se tornado mimado e precisava baixar a bola. Disse que iria colocá-lo de castigo e tirar o celular dele. Lembrei que Andrew já tinha 18 anos. Na prática, não podíamos obrigá-lo a fazer nada. Mais tarde naquela noite, recebi uma ligação do meu pai. Andrew tinha ido direto para a casa dos meus pais e disse que estava cansado de nós, que nós o humilhamos e que Rick era um mentiroso que o manipulou. Tentei ligar para Andrew. Ele não atendeu. Enviei uma mensagem. Você está exagerando. Volte para casa. Nós vamos conversar. Ele não respondeu. Enquanto isso, Rick estava furioso. Disse que Andrew o desrespeitou na frente de todos os convidados e que deveria pedir desculpas. Falou que passou meses planejando tudo aquilo e agora Andrew estava bancando a vítima. Reclamou de como os jovens de hoje são frágeis e esperam que tudo lhes seja entregue de bandeja. E sinceramente eu concordei com ele. Passamos meses falando sobre esse carro, mas nunca ouvi Andrew dizer obrigado. Nem uma única vez. Nem quando Rick perguntava sobre bancos de couro, pintura personalizada ou outras modificações. Era sempre: quero esse modelo. Tem que ser vermelho. Como se fossemos uma concessionária à disposição dele. Mesmo assim, parte de mim se pergunta se fomos longe demais. Porque a reação de Andrew, sair da festa, ignorar nossas ligações e agir como se fosse um órfão abandonado. Isso me pareceu imaturo. Ele já tinha 18 anos. Não era mais uma criança. Poderia ter lidado com aquilo como um adulto. Rick também tentou ligar para ele. Deixou mensagens dizendo que não queria magoá-lo, mas continuou defendendo a própria atitude. Disse que não iria tratar um adulto como um bebê por causa de uma piada. Perguntou se deveríamos buscá-lo na casa dos meus pais. Respondi que não. Andrew fez a escolha dele. Foi embora. Então que arcasse com as consequências. 2 dias se passaram. Nenhuma notícia. Liguei novamente. Nada. Rick estava indignado. Disse que se Andrew fosse morar sob aquele teto, não poderia agir daquela maneira. Mas novamente Andrew já era legalmente um adulto. Não podíamos obrigá-lo a voltar. Rick disse que se sentia traído. Tentou construir uma relação com Andrew e agora estava sendo tratado como lixo por causa de uma única pegadinha. No 3º dia, fui até a casa dos meus pais para conversar pessoalmente. Minha mãe mal deixou que eu entrasse. Andrew nem desceu para me ver. Ela disse que ele não queria falar comigo. Perguntei por que eles estavam incentivando aquele comportamento. Ela respondeu: você deixou aquele homem humilhar seu filho na frente dos amigos dele e agora quer agir como se o problema fosse ele. Tentei explicar que não foi uma humilhação. Foi apenas uma brincadeira. Uma pequena encenação. Meu pai me interrompeu. Vocês alimentaram essa promessa durante meses. Perguntaram que modificações ele queria, qual cor, qual motor, e depois riram da cara dele. Você deixou seu marido zombar dele. Perguntei se aquilo justificava sair de casa, ignorar nossas ligações e agir como uma vítima. Meu pai respondeu: justifica quando as pessoas que fizeram isso eram justamente aquelas que deveriam se importar com ele. Fui embora. Não contei tudo o que meus pais disseram ao Rick. Só falei que Andrew ainda não estava pronto para conversar. Rick respondeu: talvez seja melhor cortar tudo por um tempo. Nada de dinheiro, nada de carro, nada de pagar o celular. Se ele acha que somos tão horríveis que aprenda a viver sozinho. Eu disse que esperaríamos mais alguns dias. Uma semana passou. Ainda nada. Enquanto isso, comecei a receber mensagens de pessoas que estavam na festa. Alguns acharam engraçado. Outros admitiram que a situação foi extremamente desconfortável. Um dos amigos de Andrew escreveu dizendo que a pegadinha foi cruel e que Andrew parecia realmente destruído. Outro convidado comentou que Rick parecia estar se divertindo ao vê-lo passar vergonha. Ignorei. Adolescentes costumam dramatizar tudo. Rick disse que não iria mais pedir desculpas. Segundo ele, quem passou vergonha foi ele, não Andrew. Eu só queria dar a ele uma história engraçada para lembrar no futuro. Você acha que eu tinha dinheiro para comprar um carro? Eu estava juntando alguma coisa, sim, mas também estou pagando essa casa, todas as contas e alimentando seu filho há 4 anos. Aquilo me atingiu, mas era verdade. Nunca prometemos um carro 0 km. Prometemos um carro. Foi Andrew quem começou a falar de bancos de couro, pintura personalizada e acessórios como se estivesse comprando uma Ferrari. Nós apenas deixamos que ele sonhasse. Isso não é crime. Rick disse que se Andrew tivesse rido da brincadeira e permanecido na festa, ele teria conversado com um amigo que tem uma loja de carros usados e talvez conseguisse um bom negócio. Mas agora? Por que eu daria qualquer coisa para alguém que age como um pirralho e foge no momento em que as coisas não acontecem do jeito que queria? Quanto mais eu pensava, mais me convencia de que Andrew realmente parecia mimado, agindo como se tivesse direito a um carro. Como se nós não o tivéssemos criado, alimentado e dado tudo o que precisava. Meus pais nunca compraram um carro para mim. Eu trabalhei, economizei e comprei meu primeiro carro velho aos 19 anos. Rick não teve ninguém. Construiu tudo sozinho. Talvez isso fosse bom para Andrew. Talvez fosse uma lição. Um choque de realidade. Mesmo assim, continuo me perguntando se tudo isso era realmente necessário. Foi apenas uma pegadinha. Só uma brincadeira. Rick tem um senso de humor distorcido. Sim, mas ele não fez aquilo para destruir Andrew. Achou que no futuro os dois ririam da situação. Se Andrew ficou magoado, tudo bem. Ele tem o direito de ficar chateado.
Mas sair da festa, nos ignorar, se recusar a conversar e agir como se tivéssemos traído sua confiança. Isso, para mim, não parece dor. Parece uma birra. Rick continua perguntando o que faremos se Andrew simplesmente nunca mais voltar. Respondi que vamos esperar. Em algum momento ele vai precisar de alguma coisa. Dinheiro, documentos, ajuda com a faculdade. E quando esse dia chegar, teremos essa conversa. Mas eu ainda estou com raiva. E ainda não vou pedir desculpas. Ele fez parecer que somos monstros. Colocou meus pais contra mim. Nos abandonou por causa de um carrinho de plástico. Tudo isso enquanto Rick realmente tentou fazê-lo se sentir parte da família. Andrew não conseguiu deixar o próprio ego de lado nem por 5 minutos para enxergar isso. Fico revivendo tudo na minha cabeça, tentando descobrir se deixei passar algum sinal, se insistimos demais ou se ignorei algum aviso. Mas, no fundo, acho que Rick estava certo. Nós não criamos Andrew para ser tão frágil. Ele não tem 5 anos. Não é um órfão carente desesperado por afeto. É um homem adulto. Ficou envergonhado porque o padrasto não lhe entregou um carro em uma bandeja de prata. E eu não vou recompensar esse comportamento me humilhando para pedir desculpas. Então é assim que as coisas estão agora. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. Você está tão obcecada pelo Rick que provavelmente consegue ouvir os pensamentos dele. Seu filho não exagerou. Ele foi enganado. Você e o Rick alimentaram essa falsa promessa durante meses. Vocês não apenas deixaram que ele sonhasse. Vocês participaram ativamente da construção dessa ilusão. Perguntaram qual cor ele queria, quais modificações faria e até que tipo de motor preferia. Isso não foi uma pegadinha. Foi manipulação emocional. E a parte em que o Rick diz que, na verdade, nunca teve dinheiro para comprar o carro? Então qual era o plano? Só sacanear um garoto de 18 anos no aniversário dele, na frente dos amigos, porque vocês acharam que ele era mimado. Além disso, o Rick ainda queria colocar um adulto legalmente responsável de castigo. Isso demonstra um comportamento controlador e extremamente inseguro. Ele ficou irritado porque o garoto não aceitou a humilhação como uma brincadeira e enxergou a situação pelo que ela realmente era. Você está com raiva porque Andrew foi embora em vez de fingir que aquilo era engraçado. Ele simplesmente se afastou de pessoas que o desrespeitaram. Isso se chama impor limites. Você não perdeu seu filho por causa de uma única pegadinha. Perdeu porque, quando ele precisou que a mãe o defendesse, você escolheu proteger o ego do seu marido em vez da dignidade do seu filho. Comentário 2. Sinto que você está omitindo informações aqui. Como realmente era a relação entre o Rick e o Andrew antes disso? Porque isso parece muito menos uma pegadinha isolada e muito mais o resultado de anos de ressentimento acumulado. O Rick claramente não respeita o Andrew. Toda a postura dele depois da festa deixa isso evidente. Chamá-lo de mimado, querer castigá-lo e depois cortar qualquer ajuda. Isso não é arrependimento por uma brincadeira. É uma disputa por poder. A pegadinha foi montada para fazer o Andrew passar vergonha, não para criar um momento de união. E você está aqui dizendo que ele rompeu contato por causa de um carrinho de plástico. Não. Ele rompeu contato porque os 2 adultos mais importantes da vida dele conspiraram para brincar com suas expectativas e, depois, ainda agiram como se ele estivesse errado por ter sentimentos. Também é curioso como Rick diz que estava economizando para comprar um carro e, logo depois, afirma que nunca teve dinheiro para isso. Então qual das versões é verdadeira? Ou ele mentiu, ou nunca teve intenção de comprar carro nenhum. E, se você nunca se preocupou em verificar essa suposta conta poupança, isso também é responsabilidade sua. Isso nunca foi uma brincadeira. Foi um teste. E o Andrew fracassou porque se recusou a abaixar a cabeça e rir da própria humilhação. É por isso que o Rick está tão irritado. Comentário 3. Não vou dizer que você é uma babaca porque acho que você está tão presa à própria visão das coisas que não consegue perceber o tamanho do estrago que causou. Mas vou dizer uma coisa. Você trata seu filho como se ele fosse um funcionário problemático. Você fala dele como alguém respondão e preguiçoso, como se fosse um peso na sua vida. E, agora que ele não reagiu da forma que seu marido esperava aquela brincadeira, você o chama de imaturo e frágil. Não. Ele apenas cansou. Cansou de ser apenas tolerado em vez de amado. Cansou de ouvir que deveria ser leal a um homem que está na vida dele há apenas 4 anos, enquanto esse mesmo homem se diverte humilhando-o. E sim, ele tem 18 anos. Não é obrigado a voltar para casa. Não é obrigado a conversar com pessoas que fazem questão de diminuí-lo. A pegadinha não foi o verdadeiro problema. Foi apenas a gota d'água. E a completa falta de empatia que você demonstrou foi o que selou o fim dessa relação. Se continuar insistindo que foi ele quem destruiu tudo, não fique surpresa quando esse afastamento se tornar permanente. Atualização.
Muita coisa aconteceu desde a minha publicação original, e sinceramente a maior parte só tornou tudo ainda mais decepcionante e frustrante para nós. Agradeço os comentários, até mesmo os mais duros, embora muitos parecessem determinados a me pintar, junto com meu marido, como se fossemos vilões de desenho animado, em vez de pessoas tentando lidar com uma situação familiar realmente complicada. Depois que Andrew saiu furioso da própria festa de aniversário, Rick e eu resolvemos dar um tempo para ele. Achamos, de forma completamente equivocada, que ele acabaria caindo em si e perceberia que toda aquela situação não era a tragédia que estava fazendo parecer. Rick chegou a dizer: "Vamos juntar algumas coisas dele e levar para a casa dos seus pais. Quero ver quanto tempo esse tratamento de silêncio dura quando ele perceber que não tem acesso às próprias coisas." Era um blefe. Rick realmente acreditava que Andrew entraria em pânico, perceberia que tinha exagerado e voltaria para casa pedindo desculpas. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, 4 dias depois, Andrew apareceu sem avisar. Não mandou mensagem. Não bateu na porta. Simplesmente usou a chave antiga e entrou. Eu estava sentada à mesa da cozinha. Rick estava na garagem. Andrew não disse uma única palavra. Foi direto para o quarto, pegou o passaporte, uma pasta com o cartão da Previdência Social e os documentos da escola, depois saiu da mesma forma. Eu o chamei. Ele nem sequer diminuiu o passo. Rick entrou da garagem justamente a tempo de ver a porta da frente se fechando. Ele não gritou, não jogou nada. De certa forma, isso foi ainda pior. O silêncio parecia cirúrgico, frio e completamente deliberado. Aquilo machucou. Acho que Rick esperava algum tipo de explosão de raiva. Em vez disso, Andrew nos tratou como completos estranhos, como se nem merecêssemos ser reconhecidos. Rick não falou nada no começo, mas naquela noite desabou. Disse que sentia como se tivesse perdido a família pela segunda vez. Contou que estava tentando criar um vínculo com Andrew da única maneira que sabia, fazendo piadas, provocando e brincando. Foi assim que o pai dele o tratava antes do acidente. Foi assim que criava laços com os primos que também perdeu. Rick nunca tentou machucar Andrew. Ele estava tentando se aproximar dele. Nem sempre acerta no humor. Eu sei disso. E nem concordo com todas as pegadinhas ou comentários sarcásticos que ele faz. Mas a brincadeira do aniversário não foi um plano maligno. Na pior das hipóteses, foi apenas uma enorme falta de sensibilidade. E a reação de Andrew cortar totalmente o contato conosco não foi justa nem proporcional. O que tornou tudo ainda pior foi o que aconteceu depois. Meus pais resolveram se envolver ainda mais. Ligaram para mim dizendo que estavam pensando em dar um carro usado para Andrew. Era um Toyota 2009 que tinha pertencido ao meu pai. Disseram que não era nada sofisticado, mas que ainda funcionava muito bem e ajudaria Andrew a seguir em frente. Eu perdi a cabeça. Aquilo não era apenas um presente. Era um tapa na cara do Rick. Depois de tudo o que aconteceu, eles simplesmente iriam aparecer como heróis e recompensar Andrew por ter ido embora. E logo depois do incidente, ainda por cima. Era como se estivessem validando a atitude dele e esfregando isso na cara do Rick. Eu disse que de jeito nenhum, eles deveriam fazer isso. No mínimo poderiam esperar 1 ou 2 meses para que as coisas se acalmassem. Meu pai respondeu: "Você não tem o direito de nos dizer o que podemos ou não fazer pelo nosso neto." Minha mãe foi ainda mais direta: "Você já falhou com ele. Nós só estamos tentando limitar os danos." E foi exatamente ali que a divisão entre nós ficou ainda maior. Eles disseram para eu não procurar Andrew, a menos que ele entrasse em contato primeiro. Disseram que Rick não era mais bem-vindo na casa deles. E que eu deveria sentir vergonha por apoiar um homem que acredita que crueldade é sinônimo de humor. Eles sempre foram super protetores com Andrew. Mas foi a primeira vez que se voltaram abertamente contra mim. Doeu. Mesmo assim, não vou recuar. Se derem esse carro para Andrew agora, estarão apenas ensinando que quem faz mais escândalo sempre consegue o que quer. Que basta fazer birra para que todos corram e lhe deem aquilo que deseja. Rick e eu conversamos bastante e decidimos que não vamos voltar atrás. Também resolvemos não renovar o plano de celular do Andrew no próximo ciclo de cobrança. Não vamos encaminhar nenhuma correspondência para ele. E também não vamos mais implorar para que converse conosco. Já corremos atrás dele o suficiente. Algumas pessoas do nosso convívio, amigos e colegas de trabalho, também começaram a se afastar. Alguns dos amigos de Rick do trabalho nunca mais apareceram desde a festa. A esposa de um deles me disse que se sentiu muito desconfortável assistindo a pegadinha acontecer diante dos próprios olhos. Respondi sinceramente que aquele desconforto provavelmente era apenas uma projeção dela. O mundo ficou sensível demais. Agora basta uma piada para que nos transformem em inimigos públicos. É ridículo. E antes que venham me atacar novamente. Sim, eu entendo que Andrew ficou magoado. Entendo que talvez tenha se sentido enganado. Mas ninguém corta totalmente o contato com a família por causa de um único erro. Principalmente quando esse erro não foi cometido por maldade. Rick não é abusivo. Não é cruel. É um homem que perdeu todas as pessoas importantes da vida antes dos 20 anos. O humor é a maneira que encontrou para sobreviver. Ele acreditava que Andrew conseguiria levar aquilo na esportiva. Esse estava errado, tudo bem. Mas Andrew simplesmente nos excluir completamente da vida dele e se recusar a conversar não é uma atitude madura. É apenas infantil. Também decidimos começar terapia. Não para consertar as coisas com Andrew. Isso agora depende exclusivamente dele. Queremos fazer terapia para lidar com todas as consequências emocionais de sermos tratados como monstros e rejeitados.
Mesmo depois de termos nos esforçado tanto para construir essa família, Rick principalmente precisa conversar com alguém. Perder Andrew depois de tentar criar um vínculo com ele durante 4 anos reabriu feridas muito profundas. Eu cansei de correr atrás do meu filho. Ele fez a escolha dele. Quer distância. Tudo bem. Mas essa narrativa de que nós somos monstros e ele é a vítima não corresponde à realidade. É uma versão cuidadosamente construída porque é conveniente. Se ele realmente quiser amadurecer, vai precisar entender que o mundo não distribui pedidos de desculpas toda vez que alguém tem os sentimentos feridos. Comentários do Reddit. Comentário 1. Meu Deus. Op, você ainda não entendeu o verdadeiro problema. Isso não foi um único erro. Foram meses alimentando expectativas, falando sobre personalizações, modificações, orçamento, incentivando seu filho a sonhar, para depois humilhá-lo em público. Isso não foi uma pegadinha. Foi manipulação emocional tratada como entretenimento. E agora você tenta justificar tudo dizendo que o Rick sofreu um trauma na infância. Olha, sinto muito pelo fato de ele ter perdido a família tão jovem, mas usar isso para desculpar um comportamento de intimidação não é assim que mecanismos de enfrentamento funcionam. A terapia não é opcional. Já passou da hora. Outra coisa foi sua reação ao descobrir que os avós queriam dar um carro ao Andrew. Você disse que isso humilharia o Rick. Por quê? Porque outra pessoa resolveu dar ao seu filho justamente aquilo sobre o que o Rick mentiu durante meses? Você e o Rick vivem falando sobre respeito. Mas nenhum dos dois demonstrou respeito pelo Andrew. O que vocês realmente querem é obediência. E, quando Andrew se recusou a aceitar tudo calado, vocês chamaram isso de imaturidade. Vocês foram babacas antes, e continuam sendo babacas agora. Assuma isso. Comentário 2. A parte mais reveladora da sua atualização é a forma como Andrew voltou para casa, pegou os documentos e foi embora sem dizer uma única palavra. Isso não foi infantilidade. Foi um distanciamento tranquilo. É exatamente assim que alguém age quando finalmente decide parar de participar de jogos emocionais. Seu marido brincou com as expectativas desse rapaz como se estivesse apresentando um programa de auditório. Depois chamou isso de humor. Não sei o que o Rick considera criar um vínculo com alguém, mas, se meu padrasto fizesse uma coisa dessas na minha festa de formatura, eu também iria embora. E tem mais. Você diz que o Rick nunca teve dinheiro para comprar o carro. Ou seja, passou meses deixando Andrew fantasiar sobre um carro que nunca existiu, e você apoiou toda essa mentira. Depois cancelaram o plano de celular dele, como se esse castigo fosse ensinar alguma lição. A única coisa que isso ensina é que o amor da família de vocês depende da obediência. Você diz que ele escolheu ir embora. Mas foram vocês que colocaram o mapa nas mãos dele. Comentário 3. Depois dessa atualização, ficou claro que o Andrew nunca teve chance. A maneira como você fala dele é sempre depreciativa. Respondão. Frágil. Mimado. Enquanto isso, o trauma do Rick recebe todo o cuidado do mundo e ainda serve como autorização para ele agir como um babaca. Deixe-me explicar uma coisa. Trauma de infância não torna ninguém uma pessoa especial. Muito menos justifica machucar outras pessoas. Ele apenas torna essa pessoa responsável por buscar ajuda antes de ferir quem está ao seu redor. E a lógica de vocês é completamente distorcida. Na cabeça de vocês, os avós darem um carro usado para o Andrew seria um ataque pessoal ao Rick. Em que planeta vocês vivem? O filho de vocês foi enganado e humilhado. Seus pais fizeram por ele aquilo que você e o Rick se recusaram a fazer. A verdade é que vocês não perderam o Andrew por causa de uma pegadinha. Perderam por quê? Quando ele finalmente precisou que você agisse como mãe, você escolheu ficar ao lado de um homem que transformou seu próprio filho na piada da festa. Atualização 2. Já faz bastante tempo desde a minha última publicação, mas depois de tudo que aconteceu e principalmente do que não aconteceu, achei justo fazer uma atualização. Já se passou mais de 1 ano desde que Andrew saiu de casa depois da festa de aniversário. Em nenhum momento ele entrou em contato. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo uma correspondência encaminhada. Durante um tempo, convenci a mim mesma de que ele só precisava de espaço e de tempo. Achei que em algum momento o silêncio acabaria e teríamos uma daquelas conversas desconfortáveis, mas curativas que vemos nos filmes. Essa conversa nunca aconteceu. Depois de alguns meses fingindo que tudo estava normal, Rick e eu começamos a fazer terapia. Não porque achássemos que tínhamos feito algo errado, mas porque o peso da rejeição começou a consumir o Rick. Ele nunca dizia isso em voz alta, mas eu sabia que aquilo o atingia muito mais do que deixava transparecer. Ele já havia perdido toda a família biológica em uma única noite. A saída do Andrew pareceu outra morte, só que prolongada ao longo do tempo. A terapia deveria ajudá-lo a lidar com isso. Passamos por 2 terapeutas diferentes. A primeira insistia em falar sobre empatia e na importância de reparar relações rompidas. Rick a detestou. Disse que ela estava tentando fazê-lo sentir culpa e pedir desculpas por algo que ele ainda acredita não ter sido feito com maldade.
O segundo terapeuta era mais prático. Trabalhava questões relacionadas a limites, luto e como lidar quando alguém decide que não quer mais você na própria vida. Esse ajudou um pouco. Já falei isso antes e continuo pensando da mesma forma. Ainda não acredito que fomos cruéis. Nunca tivemos a intenção de machucar o Andrew. Rick apenas estava tentando se aproximar dele da única maneira que conhecia, usando um humor moldado pela própria sobrevivência. E eu estava tentando apoiar meu marido enquanto lidava com um rapaz de 18 anos que, sinceramente, sempre agiu como se o mundo lhe devesse alguma coisa. Mas no fim, nada disso importou. Porque no momento em que Andrew decidiu que nós éramos os vilões da história, tudo terminou. Não houve conversa. Não houve meio termo. Apenas silêncio absoluto. Durante um bom tempo, nem sabíamos onde ele estava morando. Ouvimos alguns rumores. Disseram que estava dormindo no sofá de um velho amigo. Talvez estivesse morando com a ex-namorada que apareceu na festa. Ou dividindo um apartamento universitário. Eu não fui atrás. Pensei que se ele quisesse que soubéssemos, ele mesmo contaria. A primeira vez que o vimos em quase um ano foi no funeral da minha mãe na primavera passada. Ele chegou com o meu pai. Ficou no fundo durante toda a cerimônia, de cabeça baixa. Não se aproximou de nós. Não disse uma única palavra. Nem um olá. Nem meus sentimentos. Nada. Rick só percebeu que Andrew estava ali quando a cerimônia já estava na metade. Eu olhava para trás o tempo todo, esperando que nossos olhares se cruzassem. Isso nunca aconteceu. No cemitério, ele permaneceu afastado do restante da família. Era como se fôssemos completos desconhecidos. Foi uma sensação surreal. Minha mãe amava aquele menino como se fosse um filho. E mesmo naquele momento de luto, ele não foi capaz de nos dirigir a palavra. Rick foi embora antes do enterro terminar. Disse que não iria implorar por respeito diante de uma multidão. Eu fiquei até o fim. Continuei esperando que Andrew me chamasse de lado. Uma única palavra. Qualquer coisa. Mas ele foi embora logo depois que a última pá de terra caiu sobre o caixão. Na semana seguinte, enviei um cartão de aniversário. Era apenas uma mensagem simples acompanhada de um cheque. Nada muito grande. O suficiente para comprar um livro da faculdade ou pagar algumas semanas de combustível. Não era uma tentativa de comprá-lo. Eu só não queria que ele pensasse que tínhamos desistido dele. O cartão voltou pelo correio. Fechado. Sem sequer ter sido aberto. Na frente do envelope estava escrito, com marcador vermelho: devolver ao remetente. Reconheci a letra. Rick ficou furioso. Rasgou o envelope e disse: chega, acabou. Bloqueou o número de telefone do Andrew, o e-mail e todas as redes sociais. Retirou todas as fotos dele que havia no escritório. Guardou o restante dos pertences de Andrew em um depósito. Na cabeça do Rick, ele não tem mais um enteado. Eu disse que aquilo parecia definitivo. Ele respondeu que era exatamente isso. Definitivo. Mas eu não consigo parar de pensar nisso. Fico imaginando o que Andrew pensa de nós hoje. Será que na mente dele somos realmente os vilões? Ou apenas sombras de um passado que ele prefere esquecer? Será que conta as pessoas que o traumatizamos por causa de um carrinho de plástico? Ou já seguiu em frente a ponto de nem sequer lembrar da nossa existência? Pensei muitas vezes em entrar em contato de forma anônima, não para manipulá-lo ou enganá-lo, apenas para dizer: eu ainda me importo com você. Mesmo que você me odeie, eu ainda me importo. Mas nunca fiz isso. Parte de mim sabe que se Rick descobrisse, enxergaria isso como uma traição. Ao mesmo tempo, Andrew era meu filho muito antes de Rick entrar na minha vida. Isso nunca deixa de existir. Sinto-me perdida. Sinto frustração. Sinto que fomos desrespeitados. Mas não sinto que tenhamos feito algo tão terrível a ponto de justificar um abandono completo. Nós não éramos abusivos. Não gritávamos com ele. Não o insultávamos. Não o machucávamos. Tomamos uma decisão ruim no aniversário dele. Foi só isso. Um único momento que acabou sendo transformado em uma narrativa que eu simplesmente não reconheço. Não estou aqui para implorar pelo perdão do Reddit. Também não estou procurando simpatia. Só queria mostrar o que acontece depois do silêncio. Quando a poeira baixa e ninguém volta. Quando o telefone nunca toca. Quando os feriados passam e aquele prato extra na mesa continua sem ser usado. Achei que o tempo resolveria tudo. Que Andrew amadureceria e perceberia que nunca fomos monstros. Apenas pessoas imperfeitas que cometeram um erro. Mas o tempo não suavizou nada. Se alguma coisa aconteceu, foi endurecer todos nós ainda mais. Talvez um dia ele entre em contato. Talvez nunca entre. Por enquanto, porém, o silêncio diz muito mais do que qualquer palavra que ele poderia pronunciar. Edit para acrescentar uma informação. Sim, meus pais deram o velho Toyota para o Andrew poucas semanas depois de toda a confusão. Pedi que esperassem um pouco por respeito ao Rick. Eles não esperaram. Andrew aceitou o carro e nunca reconheceu nossa existência. Nem um obrigado. Nada. Eles o recompensaram por cortar relações conosco. Simples assim. Comentários do Reddit. Comentário 1. Há algo assustador na forma como você descreve, com tanta naturalidade, o Rick apagando Andrew da vida dele. Bloqueou o número. Tirou todas as fotos. Guardou as coisas dele como se fosse apenas um inquilino que tivesse quebrado um contrato de aluguel. E você assistiu a tudo isso acontecer e chamou aquilo de definitivo, como se fosse uma simples transação comercial. Eu nem sou o Andrew. Mesmo assim, essa atualização foi um soco no estômago. A parte que realmente me destruiu foi o envelope devolvido sem ser aberto.
Você diz que não era uma tentativa de comprá-lo, apenas uma forma de mostrar que ainda não tinha desistido dele. Mas então o Rick rasga o envelope ao meio, e você age como se ele fosse a verdadeira vítima. Vocês não foram rejeitados. Vocês apenas foram responsabilizados pelas próprias atitudes. E, em vez de enfrentar isso, você e o Rick preferiram reforçar a própria narrativa, procuraram uma terapia que se encaixasse na versão de vocês da história e passaram a tratar o silêncio do Andrew como imaturidade. Enquanto isso, aquele rapaz viveu o luto pela sua mãe sozinho. Você estava a poucos metros dele, e mesmo assim ele não conseguiu confiar em você nem para dizer uma única palavra. Isso não é teimosia. Isso é trauma. Os dois precisam se perguntar o que havia de tão quebrado dentro da casa de vocês para que o silêncio parecesse mais seguro do que falar. Comentário 2. Sinceramente, sua atualização parece o discurso de alguém no funeral de um relacionamento que essa própria pessoa matou, mas que ainda quer receber reconhecimento por estar sofrendo. Você vive dizendo que se sente perdida. Mas perda é quando algo escapa do seu controle. O que aconteceu aqui foi diferente. O Andrew foi empurrado para longe. Ele não simplesmente cortou contato com vocês. Ele escapou de vocês. Vocês transformaram o aniversário dele em um palco. O Rick assumiu o papel de vilão. Você assumiu o papel de cúmplice. E, quando a plateia não riu, decidiram que o garoto simplesmente não sabia aceitar uma piada. Isso não foi apenas falta de sensibilidade. Foi crueldade. E o Rick? Aquele homem nunca esteve procurando um filho. Ele queria um espelho. Alguém que validasse o próprio trauma através de obediência e gratidão. O Andrew não lhe deu nenhuma das duas coisas. Então foi bloqueado, apagado e removido da vida dele como se nunca tivesse existido. Você quer que as pessoas entendam o seu lado. Mas, em todas as publicações que fez até agora, se recusou a entender o lado do Andrew. Essa atualização não fala sobre cura. Fala sobre tentar justificar o silêncio usando um sentimento de superioridade moral. Vou resumir de forma bem simples. Ele não vai voltar. Não porque seja vingativo. Mas porque vocês fizeram o amor incondicional parecer uma relação baseada em condições e recompensas.